Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre política. Política é a arte e ciência de bem governar, cuidar dos negócios públicos com direção e administração, aplicando essa ciência e arte aos assuntos internos da nação, ou seja, a política interna, e aos assuntos externos entre as nações, ou seja, a política externa. Nos regimes democráticos, em alguns países, os políticos ocupam dos assuntos públicos através do voto, passando a exercer seus cargos para tomarem decisões políticas na sociedade. Nós, servos do Deus vivo, vivemos no mundo, mas não no reino do mundo, no curso do mundo, fazendo a vontade da carne. Porque, embora estarmos no mundo, vivemos no reino de Deus como cidadãos dos céus aqui na terra, como embaixadores do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. No céu não há política, mas na terra sim. Quando entramos na política, temos que ser amigo de tudo e de todos, mas não devemos fazer a vontade do mundo. Nós devemos amar o pecador e não o pecado, porque bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se esqueçam que a primeira impressão que se tem de uma pessoa é dada pelos indivíduos que o cercam, porque o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Na política devemos lutar pelos nossos direitos, provendo os meios necessários honestamente para a execução das coisas que desejamos e sermos dignos de realizar sem prejudicar as pessoas. Aqueles que não gostam de política, não se esqueçam que serão governados por aqueles que gostam. No dia da eleição é o dia certo de fazer a coisa certa de maneira correta, votando com toda a sua influência, respeitando aquele que vai governar como um homem que vai governar e não como um venerado, fazendo a escolha certa, porque depois será tarde demais. Um voto é como uma arma poderosa que, ao ser usada, expõe o caráter de quem usa, mas aquele que é eleito nem sempre tem o caráter daquele que se expõe na hora de votar. Toda autoridade vem do Deus vivo. Toda autoridade vem do Deus vivo, porque foi Ele quem permitiu que existisse, que está permitindo que existe e que permitirá que vai existir. Portanto, toda autoridade está na obrigação de reconhecer a origem de seu poder, que vem do Deus vivo para governar de conformidade com a justiça,
no temor do Deus vivo. Porque se assim não agir, aguarde um muito severo julgamento da parte do Senhor nosso Deus. Ainda há tempo de se arrepender e pedir perdão ao Deus vivo, que o Deus vivo possa perdoar cada um por aquilo que fez ou deixou de fazer, que não estava no centro da vontade do Deus vivo. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação do Deus vivo. E os que resistem trarão sobre si a condenação. Os magistrados não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. É necessário que todas as pessoas estejam sujeitas às autoridades que agem corretamente, de acordo com as leis vigentes no país. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Aleluia, glória a Deus. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, que ao rei, como soberano ou presidente, que aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade do Deus vivo, que, fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos do Deus vivo. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei ao Deus vivo, honrai ao rei, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17. Aleluia, glória a Deus. Muitos estão no auge da corrupção na política. Muitos estão caminhando a passos largos para o auge da corrupção, como politiqueiros fazendo politicagens e não como verdadeiros políticos, porque vivem como degenerados num sistema que está pervertido e corrompido, pois são amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos do Deus vivo. Muitos estão envolvidos em contendas na política. Devido à ideologia de muitos partidos políticos que contêm doutrinas diversas, muitos deliram acerca de questões e contendas de palavras sem nexos, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas, maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade. Os lábios dos tolos entram em contendas e suas bocas clamam por açoites.
porque os homens iracundos, gananciosos e cobiçosos levantam contenda e os furiosos multiplicam as transgressões. Mas os que confiam no Senhor prosperarão honestamente e andam sem contendas e invejas, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Devemos evitar questões tolas, genealogias, contendas e debates com questões desacisadas, sabendo que geram contendas, porque são coisas inúteis e vãs. Vamos vigiar e orar para não entrar em tentação, porque os homens perversos espalham contendas e os difamadores separam amigos íntimos. O ódio excita contenda e os homens iracundos suscitam contendas, mas os longânimos apaziguam as lutas em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Muitas pessoas estão feridas na política. Na política existem pessoas feridas que choram de angústias e de dores, clamando por proteção e por paz, que sofrem necessitando que sejam atendidos hoje, não amanhã, a semana que vem ou o ano que vem. As dificuldades são grandes e os perigos são avassaladores, porque há constante corrupção por causa de alguns governantes que vivem no curso do mundo fazendo a vontade da carne. Assim como a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, a corrupção não herdará a incorrupção, porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que estão no poder devem visitar os necessitados, aquelas pessoas carentes, sem tirarem proveitos próprios e guardar-se isentos da corrupção do mundo, defendendo aqueles que são injustiçados, e o Deus vivo o recompensará. Na política, ser honesto e justo é o mínimo que se pode fazer. Na face da terra existem alguns homens corruptos que não compadecem dos necessitados, porque são profanos, malfeitores e proferem doidices, homens que estão no lamaçal do pecado, blasfemando do que não entendem e perecem na sua corrupção. Prometem até liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. O Deus vivo está ouvindo as murmurações dos povos contra ao próximo e a ele mesmo. Muitos blasfemam de tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como seres irracionais. Os mesmos
Nisso se corrompem, os quais contaminam a sua carne, rejeitando as autoridades e blasfemam das dignidades. Quem somos nós para murmurarmos contra o Deus vivo? Chegai-vos à presença do Senhor, fazendo todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Algumas pessoas da face da terra murmuram a despeito das falhas de alguns governantes na face da terra, que vivem praticando crimes de corrupções ativas e passivas. Por isso, muitos estão sofrendo, necessitando de ajuda. Que o Deus vivo abençoe todas as autoridades na face da terra. Que o Deus vivo abençoe todas as autoridades na face da terra. Que o amor do Deus vivo possa alcançar todas as autoridades que compõem os poderes executivo, legislativo e judiciário, para que eles possam controlar uns aos outros de forma equilibrada no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Na democracia, onde todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder de governar, todos saibam escolher seus representantes na hora de votar. Que o Deus vivo implante virtudes do Senhor em cada coração, principalmente dos que fazem parte do sistema de governo, reconhecendo que toda autoridade e poder emana do Deus vivo. Deus é o ser supremo, absoluto e infinito por excelência, o qual criou todas as coisas, manifestando-se aos homens, dispensando-lhes todo o bem através de Jesus Cristo, da natureza, da justiça, da palavra de Deus, de suas obras, do conhecimento, da glória de Cristo, da vida, da caridade e do Espírito Santo. No relacionamento com o universo, todos os seus atos divinos são amorosos. Aleluia, glória a Deus. Um bom estadista deve atuar não pensando nas próximas eleições, mas para próximas gerações. Muitos não acreditam mais na política, mas existem ainda aqueles que têm fé, que podem melhorar a qualquer instante. Isso depende de você na hora de votar. Vamos fazer a escolha certa na escolha dos governantes de cada país. Um voto é como uma arma poderosa que, ao ser usada, expõe o caráter de quem usa, como já falei anteriormente. Mas aquele que é eleito nem sempre tem o caráter daquele que se expõe na hora de votar. Vamos lutar pelos nossos direitos, provendo os meios necessários honestamente,
para a execução das coisas que desejamos e sermos dignos de realizar. Todas as pessoas estejam sujeitas às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha do Deus vivo. Portanto, as autoridades devem deleitar no temor do Deus vivo, para não julgarem segundo a vista dos vossos olhos, nem decidirem segundo o ouvido dos vossos ouvidos, mas julgarem com justiça os pobres e decidirem com equidade em defesa dos mansos e humildes da terra. Alguns políticos da terra perecem na corrupção porque são atrevidos, arrogantes, blasfemadores das dignidades, os quais criam suas leis com interesses próprios, sem respeitar os outros grupos de pessoas, leis que atropelam os artigos e incisos de outras leis vigentes, só para proteger o interesse de certos grupos de pessoas. São pessoas como fontes sem águas, névoas levadas por tempestades, para os quais está reservado o negrume das trevas, porque não são filhos do Deus vivo, não temem ao Senhor nosso Deus e nem vivem em amor, servindo ao Deus vivo, único e verdadeiro Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo o que neles há. Que o Deus vivo abençoe a todos.